menina dos teus olhos, ó Pai, sobre bocas fraudulentas, palavras que não vêm de encontro, ó Pai, ao teu agrado. Senhor, toma o teu servo, ó Pai, e livra ele de toda armadilha, meu Pai. Em nome de Jesus, por onde ele vier estar, Senhor, que a tua luz poderosa, que é bem-vinda sobre ele, vem estar, Senhor meu Deus, a destruir, a desfazer todo espírito das trevas. Por amor ao teu Filho Jesus Cristo, nós oramos. Entrego também, Senhor meu Deus, a vida do nosso irmão Tupiro, ó Pai. Ainda, Pai, no sentido de tratamento, ainda no sentido, ó Pai, de fazer ser assim, ó Pai, renovado, ó Pai, pela constância de fazer retornar aos seus caminhos, na certeza que o Senhor, Pai, já está trabalhando no íntimo do seu ser. Toma ele, ó Pai, e nós te agradecemos, ó Senhor, pela oferta, pelo dízimo, ó que ele tem feito para com esta casa. Entre com a tua providência sobre a vida dele e alegre os nossos corações, em o nome de Jesus. Você pode glorificar e bem dizer a Deus? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Apóstolo Arilei Marcos. Maravilha. Glórias a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Isso. Agora a Noé, ela fala todo mundo. Isso aí, maravilha. Deus abençoe fortemente os irmãos, mais uma vez, nessa noite fria, mas que foi aquecida pela alegria do Senhor. Está sendo aquecida pela alegria que o Senhor tem conduzido, esta casa, e o Senhor abençoou de forma tremenda, rica e abundante. Amém? Estou feliz, de poder nos alegrarmos com as coisas simples, Fabiana? É sempre bom a gente ver pessoas alegres na presença do Senhor. O pastor Geraldo é uma pessoa alegre, pessoa feliz, e é muito pertinente essa alegria hoje, porque eu tenho certeza que você ficou surpreendido com o que Deus pode fazer com os seus, A alegria é que nos faz. Essa alegria, ela existe, ela deveria existir em todos os corações, Não é uma alegria comum, a alegria do pastor Geraldo, que ele contagia, gente? É verdade, é verdade. Ele contagia, Se você está triste, tome uma dose do pastor Geraldo. Mas eu sei também que o pastor Geraldo, como tantos outros, é alguém que passa luta, passa prova, tem as suas angústias. Inclusive ele está aqui por causa de um problema, Ele não está aqui porque ele está feliz, ele está aqui porque Jesus está aqui. Aleluia! E Jesus é que faz a nossa alegria ser real, Faz a nossa alegria ser verdadeira. É bom ver um homem... De quantos anos o senhor tem? Quantos anos? Deixa eu ver. Pensa. Isso, 1, 2, 3, tira 9. 38. Isso, eu não quero nem mais contar a idade. Pra quê, gente? Pra quê? Pergunta indelicada, coisa horrível. Pra quê que eu fiz uma... boa de matemática. E os jovens achando que são bons de cabeça. Então os dois botando muita gente aqui no bolso. Eu não fiz a conta, então me botou no bolso aqui. 78 anos. A pergunta que eu tenho a fazer a mim, e você faça a você, se você quiser. Será que nós teremos essa qualidade, essa alegria aos nossos 78 anos, aos nossos 80 anos? A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força, Fabiana. E a gente está tão novo e está dizendo, estou cansado, estou velho. Velho é o pecado. Amém, irmão? Você está experiente, diga, eu não estou velho. Diga comigo, eu não estou velho, diga. Eu posso ter cara de acabado, mas não estou velho. Às vezes a vida maltrata a gente, Fabiano? A vida às vezes maltrata. Mas ainda bem que Jesus dá carinho, Tem gente que espera a vida destruir
para depois reconhecer que só o Senhor é Deus. Às vezes a vida traz rugas, a vida traz o quê? Olheira, né? Cabelo branco, o pecado também faz isso, né? O pecado faz tudo isso também, a vida e o pecado. A nossa vida, quando está fora da presença de Deus, é verdade, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Tá cheio de cabelo branco, mas tá igual um floquinho de neve, né? Parece até aqueles bonequinhos da neve. Se a senhora ficar parada assim no frio, olha lá o bonequinho da neve, né? Coisa linda. Mas o que eu estou tentando dizer aqui no meio das minhas palavras, que aparentemente parecem ser uma brincadeira, mas é muito sério, porque eu peço muito isso a Deus, que eu consiga alcançar a minha melhor idade com o melhor de Deus. Você devia pedir isso também, que você alcance a sua melhor idade com o melhor de Deus. É verdade. Né? Porque eu acho que não tem coisa mais triste do que você alcançar a idade da experiência, a idade até do cansaço, a idade onde o corpo não responde à mente. Eu tenho certeza que do jeito que o pastor Geraldo o corpo dele de vez em quando deve falhar com ele, deve ficar bravo. Poxa, eu queria fazer e não consegui fazer. Né? Eu bati em mim mesmo. Isso, não dá vontade? Poxa vida, dá vontade, né? Porque a mente está sadia. Então o que tem que estar sadio em nós, irmãos, é a mente. Eu tenho batido nessa tecla, né? A nossa mente tem que estar sadia, tem que estar pura, tem que estar cheia de Deus. E tem muita gente na idade da Lueli que está velho, caquético, ranzinza, chato, enjoado, encrenqueiro, encrenqueira. A vida não presta, a vida não vale nada. Tem pessoas com 19 anos de idade dizendo que a vida não presta, está com vontade de morrer, dá vontade de matar mesmo. Porque uma pessoa dessa não entendeu o que é a vida, né? Ainda bem que Deus não atende esse tipo de pedido. Aleluia. Amém? Amém. Deus não atende. Até é bom ressaltar que tem muitas pessoas que quando estão sofrendo pedem a morte. Eu quero te dar uma palavra. Você vai morrer pedindo a morte só chega se o Senhor quiser. Mas ele se mata. Mas aí não foi Deus que tirou, foi ele que morreu, ele que tirou a vida. Fez uma grande besteira. Ele fez uma grande besteira e foi direto para o colo do capeta. Né? Mas Deus não atende esse pedido. Quem atendeu foi o diabo. Você pede a Deus e o diabo que atende. Eita, meu Deus! É? Eita, Jesus! Isso é muito triste. É verdade. A pessoa ser covarde. A vida é feita de pessoas corajosas. Né? Qualquer coisa na sua vida, não é dentro da igreja, fora dela também. A vida, ela precisa ser uma vida de coragem. Né? Com 78 anos, quantos anos a senhora tem? 76. Ai, que maravilha. A dupla café com leite. Né? A dupla café com leite. Né? Mas é verdade, irmãos. A vida, ela produz em você força e não fraqueza. É você que fica fraco porque não entende o que a vida está dizendo. A vida está te ensinando a ser forte, Lué. Entendeu? Sabe, Cris? A vida está nos ensinando a ser forte, evangelista. E aí o que a gente faz? A gente não aprende. E quando a gente não aprende, a gente fica fraco. Não é? A gente fica fraco. Nós nos enfraquecemos porque não aprendemos. O Senhor, na sua caminhada, a única coisa que Jesus fez, fora pregar a salvação, que foi o plano original para salvar a humanidade, mas o que Jesus fez para salvar a humanidade, ele fez porque era o plano que Deus tinha dado a ele. Mas após esse plano, o que Jesus mais fez foi ensinar o povo a vencer as suas adversidades, vencer as suas lutas, vencer as suas angústias, vencer o que o adversário muitas vezes apresenta. Amém, meu irmão? Amém. Então Jesus, ele nos ensina muitas vezes como caminhar, como trilhar. E é essa alegria no Senhor, é essa festa no Senhor, é que nos faz ficar fortes. Porque quando temos um espírito alegre,
A Bíblia diz que um coração alegre, o que ele faz? O que ele faz? É por isso que quem é feliz em Deus, ele pode ter rugas. Você já viu que tem senhoras, tem muitas rugas no rosto, mas você olha para ela, mas ela é tão linda, é tão bonita, né? E às vezes você tem um pezinho de galinha. Ai meu Deus, eu tenho que fazer prática, né? E aí você às vezes olha a senhora cheio de ruga, mas ela é alegre, ela é feliz, então ela se torna bonita. Então o que enfeia você não é o pé de galinha, amém? Nem o pé de pato, nem o pé de porco, nada disso. O que enfeia você é uma alma triste, é uma alma angustiada, é uma alma sem alegria de Deus. Tem muito jovem. Quantos jovens lindos você conhece? Quantos jovens que tem uma aparência física bonita, mas você olha para ele, e se você conversar com ele, você vê que a alma dele é triste, é angustiado, angustiada. E alguns ainda se acham feios, mesmo sendo belos. Não conseguem enxergar a beleza que está na cara, é só olhar para o espelho. Mas não adianta. Então a beleza estética nunca vai ser maior do que a beleza interna, a beleza espiritual, a beleza da alma, a verdade que você tem de você mesmo. É por isso que nós estamos aqui a cada dia tentando descobrir quem nós somos. Por isso a pergunta do tema dessa mensagem, que há tantos meses estamos pregando aqui, e a pergunta é simples: quem? Sou eu. Quem sou eu? Né? O pastor está chegando aqui hoje, mas esse é o tema que nós estamos discutindo. Quem sou eu? Eu sou uma pessoa que vivi muito, mas eu não deixei a vida acabar com a minha história de vida? Ou sou alguém que vivi muito e a vida me destruiu? Quem você está decidindo ser? Quem você quer ser? Como você está sendo? O que você está fazendo? São perguntas que a gente tem que fazer, porque a vida sempre nos coloca para baixo. A vida, ela não nos apresenta motivos para sorrir. Ninguém aqui tem motivo para sorrir. Casos raros. A nossa vida, eu costumo brincar e dizer que a vida, tem algumas coisas, a vida, um casamento e filhos, é igual a piscina, meu pastor. É igual a piscina. Alguém aqui tem piscina em casa, aqui? Não, né? É graças a Deus mesmo. Quem tem piscina em casa, sabe o que eu vou dizer agora? Lá tem piscina? Tem piscina. Quem tem piscina em casa sofre um grande problema. A piscina geralmente serve para os outros, porque para você mesmo não serve. Poucas vezes você usa com tanta frequência quanto os seus amigos usam. A piscina, ela tem uma característica. Ela te traz 10 minutos de alegria quando você tem tempo para entrar dentro dela, e a semana inteira de problema, porque você tem que cuidar dela, você tem que limpar ela, você tem que colocar cloro nela, você precisa passar a bomba, como é que dá o nome? Bater a água. Já trabalhei nisso. Já trabalhou? Você tem que, então, o que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Me ajuda aí. Botar aqueles produtos todos. Botar o produto, tem que bater, aspirar. Gente, a piscina aspira, não é só seu quarto. Até a piscina tem que aspirar. Aspira para tirar a sujeira, é isso? Aí quando o dono da piscina, ele faz esse trem todo, no final, pensa se ele quer entrar no raio daquela piscina. Não quer. Ele fala, meu Deus. Aí quando chegam os vizinhos, quando chegam os amigos, aí vem tudo cheio de desengradados, né? Se é que você me entende? Vem com os engradados, e crente que está abafando, vizinho, olha, eu trouxe os engradados, eu trouxe não sei o que, olha, eu trouxe o filé, e vamos para a churrasqueira, e aí adivinha quem vai para a churrasqueira? É o dono da casa, trouxa, e os bobos lá fazendo churrasco, e os outros usando sua piscina, enchendo sua piscina de carne, né? Depois isso, come às suas custas, e sobra sujeira para você. Mas a verdade é quem é o dono da piscina é você. Amém? O dono da piscina é você. Então você vai ter que aprender a olhar para a vida exatamente assim. O dono da piscina é você. Filhos são assim, casamentos são assim. São 10 minutos de alegria e uma vida inteira para se aborrecer, mas dando glória a Deus, porque é o Senhor que tem sustentado. Amém? É verdade. Agora eu pergunto para você,
Todo mundo que sabe que a sua casa tem piscina, todo mundo, de alguma forma, diz, poxa, a casa do fulano tem piscina. Todo mundo se orgulha de dizer que tem um amigo que na casa dele tem uma piscina. É isso aí. Então, meu irmão, que os outros venham se orgulhar da gente. Amém? Amém. Se de alguma forma a gente tem muito trabalho, então que pelo menos as pessoas se orgulhem daquilo que somos e daquilo que temos. Amém? Amém. E é exatamente isso que eu vou falar aqui. Então abra a sua Bíblia em João capítulo 5, verso 30. A partir do verso 30. Em João capítulo 5, a partir do verso 30. Quem achou, diga amém. Amém. E diz assim essa palavra. Jesus dizendo, Jesus falando, Jesus abrindo o seu coração. Eu vejo aqui Jesus abrindo o coração, abrindo aquela caixinha que há dentro de nós, quando a gente desabafa, né? Então Jesus aqui, ele está abrindo essa caixinha, ele está desabafando, né, a sua vida. Ele diz o seguinte: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não procuro a minha vontade. Repita comigo: porque não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se eu der testemunho de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Eu vou repetir. Se eu der testemunho de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é quem dá testemunho de mim. E sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vos mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isto para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós, quiseste alegrai-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas o testemunho que eu tenho é maior do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que faço, dão testemunhos de mim, que o Pai me enviou. E o Pai me enviou, e Ele mesmo tem dado testemunho de mim. Vou repetir. E o Pai que me enviou, Ele mesmo tem dado testemunho de mim. Mas vós nunca ouviste a sua voz, e nem viste a sua forma. E a sua palavra não permanece em vós, porque não credes naquele que Ele enviou. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Mas não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo glória da parte de homens, mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, a esse recebereis. Meu Deus. Eu não sei se eu choro, né? Você vê Jesus desabafando, meu irmão. Jesus está falando para aqueles que deveriam olhar para Ele e honrar. Aqueles que, quem sabe por certo, andavam do lado de Jesus. Jesus está falando para pessoas que de alguma forma tinham alguma intimidade com Ele. Você acha que Jesus estava aqui desabafando para qualquer um? Não. Por que não? Pela forma como ele fala, sabe, Fabiano? Você vê que ele é incisivo, você vê que ele traz detalhes nessa conversa, ele aponta, ele mostra, é como se ele conhecesse no íntimo, né? Aquela pessoa, embora ele tivesse o dom da onisciência, e aí eu não estou falando do dom da onisciência que Jesus tinha, mas o dom que ele tinha de conviver com as pessoas. Então ele tinha intimidade, uma intimidade maior com quem ele estava falando naquele momento.
E essa, quem sabe, foi a maior tristeza e maior angústia de Jesus, porque quando ele olha para essas pessoas, ou quando ele olha para aqueles que dizem servir a Deus, ele tem uma grande decepção. Até porque nós vamos ver que ele está falando de um personagem. Foi falado aqui hoje, foi cantado sobre ele aqui, sobre João, né? Foi falado sobre João, uma canção aqui que o pastor no Corínio ele colocou, que João, como é que é? Pode ser hoje. Pode ser hoje, né? Dia da despedida. Aí, ó. Pode ser hoje. Pode ser hoje. A última pregação. Não é? Pode ser hoje. O último apelo. A oportunidade para você pedir. Amém? Amém. Ele falou de João aqui. Não, E aí eu fico vendo esse texto e vemos que Jesus está muito triste. Jesus está muito angustiado em poder se deparar com pessoas que deveriam conhecê-lo, mas não o conhecem. E essa tem sido a minha luta, essa tem sido a luta do evangelista, essa tem sido a luta de vários pastores, em fazer com que as pessoas conheçam a Deus, de verdade. Se eu fosse dar um outro tema a esta palavra, eu poderia dizer que o tema desta palavra é: você fala de quem não conhece. Você diz de quem não sabe quem é. Se eu fosse dar um tema, eu daria este tema. Porque é exatamente isso que Jesus está falando aqui, vamos ver isso já já. E o verso 30 diz o seguinte: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não procuro a minha vontade. Primeira coisa que Jesus está dizendo, que mesmo ele sendo Jesus, ele não estava fazendo a vontade dele. Às vezes nós achamos que Jesus estava fazendo a vontade dele. Ele estava fazendo a vontade do Pai dele. Mas, aí o texto diz, mas a vontade daquele que me enviou. Se Jesus não fez a vontade dele, por que nós achamos, temos a petulância, temos a arrogância de achar que podemos fazer a nossa vontade? Né, Lué? Não tem como. Eu gostaria muito de fazer a minha vontade, né, Cris? Mas não dá. Sabe, Luz? Não dá para fazer a sua vontade. Não dá. Se você quiser conhecer a Deus, a vontade tem que ser de quem? De Deus. E é tão difícil viver isso de verdade. O conhecimento bíblico disso todo mundo tem. Mas a veracidade dessa verdade é que é o problema, como diz o meu pastor aqui. Porque a minha vontade geralmente é maior, muitas vezes, do que a vontade de Deus. Olha só que coisa estranha. Deus é maior, sim ou não? Sim. Deus é grande, sim ou não? Sim. Mas nós, muitas vezes, ou por que não dizer quase todas elas, a nossa vontade se torna maior de quem é maior do que é Deus. Sabe por quê? Porque Deus, Ele te deu a você a oportunidade de você ser livre para ter na sua vida atitudes que você vá se orgulhar ou se arrepender. Ele é maior, Ele é grande, mas Ele não faz você ser um boneco dele. Ao contrário, Ele permite que você tome atitudes que você se orgulhe dela ou que você se arrependa dela também. Na vida a gente tem muitos momentos. Essa semana, inclusive, aquilo que eu disse ontem, né, que eu não vou repetir aqui, mas aquilo que eu disse ontem, e eu disse uma frase para essa pessoa que estava vivendo um momento muito difícil, né? E eu só peço a você que tome cuidado, para que você não tome uma atitude carnal, para que você não se arrependa na sua alma. Faça tudo, mesmo que esteja fora daquilo que Deus quer. Vou te dar um exemplo, sabe quando a pessoa decide desviar? Vou dar um exemplo como esse. A pessoa decide desviar, ela decide não mais caminhar, ela decide abandonar a igreja. É uma coisa. Agora, a outra decisão é que é pior. Qual é a outra decisão, apóstolo? Vou te falar.
Você sai da presença de Deus, você deixa de fazer parte do corpo de Cristo, mas não somente isso, você agora passa a fazer coisas que não somente desagradam a presença de Deus, mas como também te levam a uma condenação muito mais feroz do adversário. Ou seja, você passa a ter atitudes que você não precisava tomar. Desviar do Evangelho é um ponto. Agora, quem desvia do Evangelho não tem que fumar, não tem que beber, não tem que se prostituir, não tem que roubar, não tem que matar. Você está entendendo? Uma coisa é você sair da presença de Deus, a outra é você, porque saiu da presença de Deus, fazer tudo aquilo que você, na sua consciência, sabe que está prejudicando a si mesmo. Mediante a esse exemplo que eu dei aqui a você, para poder explicar o que eu vou falar agora. Eu falei isso para ele. Mesmo que a sua atitude eu não concorde, mesmo que essa atitude eu não aprove, e Deus muito menos, mas só te peço uma coisa: não faça nada que você não vá se arrepender na alma. Não tome atitude na carne, porque o espírito vai sofrer. E a frase de alguém que deveria demonstrar para mim experiência, habilidade, sabedoria, integridade, a resposta foi: eu nunca me arrependo do que eu faço. Primeiro, irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa. Em nome de Jesus, se eu posso lhe ensinar, aprenda algo hoje aqui com esse humilde servo do Senhor. Não entre nesta conversa fiada de que você é alguém que nunca se arrepende do que fez na vida. Tem gente que tem essa característica, é dela. Eu nunca me arrependo. Do que você se arrepende na vida? Não me arrependo de nada. Mentira. Ele é alguém que não quer admitir. Mas eu me nego a acreditar que alguém cometeu um erro e não se arrependa do seu erro. E se ele não se arrepende do seu erro, então nós temos um grande problema. Porque a salvação, ela só é alcançada através de quê? Não existe salvação sem a mensagem do tal João Batista que o próprio Jesus estava mencionando. O maior ícone fora os patriarcas da palavra, da Bíblia, o maior ícone da palavra, fora estes, para Jesus, era quem? João Batista. Porque ele diz que João Batista preparou o caminho para que ele entrasse por ele. João Batista era um cara delicado, um cara amável. João Batista era alguém, um gentleman, você nem falar estranho em inglês. Era de uma fineza, igual a porteira fechada. O bicho era uma topeira de grosso. O bicho era de tipo assim, quando ele te elogiava, ele te chamava raça de víbora, sua cobra peçonhenta. Era uma pessoa delicada. Ele olhava para você e dizia: e aí, vai para o inferno ou quer ir para o céu? Era uma pessoa assim, super light, né? Light demais. Eu queria, meu irmão, e tem pastor, hoje as ovelhas, se João Batista fosse pastor de muitas igrejas aí, irmão, meu irmão, o nego ia matar o cara. Ele perdeu a cabeça, não foi à toa não, irmão, porque ele falava mesmo, ele falava. Até posso crer que ele podia falar menos, mas cada um sabe a boca que tem para falar de Deus, amém? Mas a missão de João Batista era exatamente essa. A missão de João Batista era preparar o caminho. De alguma forma, João Batista não amava a sua vida pessoal. Ele não tinha a sua vida pessoal como uma vida que ele se preocupava com ela, ele se preocupava era com Deus. Ele não estava nem aí se ele ia morrer pregando o evangelho, era característica dele. Então ele rebentava mesmo o coco, ele batia com força, né? Aí eu fico imaginando, imagina João Batista batizando. Ele fazia uma fila, a Bíblia diz que fazia fila, né, para batizar. Aí ele chamava esse povo, e ele é o seguinte, pensando que ele chamava batistério, preparava o batistério, arrumava uma piscina.
num lugar com ar-condicionado, quer Jesus? Você quer aceitar o Senhor como único suficiente Salvador? Então me acompanha. Para onde nós vamos? Nós vamos para onde? Nós vamos para a catedral tal, lá tem ar-condicionado, banca acolchoada. Não, nós vamos para o deserto, meu irmão. Não, vamos para lá. Vamos queimar a cara no sol. Aí eles olhavam assim, eu fico imaginando João Batista, com aquele jeito sutil dele, raça de víbora, cobras peçonhenta. Aí fico imaginando o Batista batizando um a um. Vem cá, jararaca, eu te batizo em nome do Pai. Vem cá, como é que é? Jaburu, te batizo em nome do Pai. Vem cá, coral, eu te batizo. Rapaz, mas ele era assim, delicado demais. Mas foi João Batista que fez o trabalho, que preparou o caminho para Jesus chegar e alcançar. Tanto que Jesus fala de João Batista com carinho. E você vai ver que João Batista, ele fala de João Batista e fala para as pessoas que João Batista ensinou alguma coisa, e ele diz, o próprio Jesus ele diz, vós mandaste mensageiro a João, porque um dia João Batista queria saber se ele era o Cristo, então teve mensageiros. João Batista tinha discípulos no deserto, pessoas que amavam realmente a obra, né? Então João Batista também, ele foi referência para Jesus de um homem que não teve medo, meu Deus, não teve medo de falar do Evangelho e de dar o testemunho da verdade. Só que ele não fazia a vontade dele, ele fazia também a vontade do Pai. Tanto João Batista quanto Jesus fazia a vontade do Pai. E por que eu vou fazer a minha vontade? Por que você vai fazer a sua vontade? A sua vontade pode parecer boa e agradável, mas no final é fel. No final é tribulação. A sua vontade te leva, e aí eu vou brincar com ela, a sua vontade faz você ver fantasma. Amém? Mas não é aquele fantasma, não. São fantasmas que nos rondam todos os dias, na nossa alma, tentando nos matar a nossa consciência, matar o nosso ser, matar quem nós somos e aquilo que Deus quer que nós venhamos ser ao longo da nossa história. Então, Jesus, ele diz que ele vem fazer a vontade do Pai dele. E a nossa vontade dentro, às vezes, de ambientes como esse, chamado igreja, às vezes são maiores do que a vontade de servir a Deus. Isso é muito sério. Essa mesma palavra, ele diz, se você for ler versículos aqui anteriores, se você for nos primeiros versículos, você vai ver Jesus dizendo o seguinte: meu Pai, eu trabalho e meu Pai trabalha também. Então Jesus sabia que a missão dele era trabalhar. E tem gente que acha, porque conhece ou sabe alguma coisa, que já não precisa mais trabalhar. Não precisa mais aprender nada. Irmãos, quando a gente fala trabalhar, nós não estamos falando de atividade física apenas. Nós estamos falando de uma atividade mental, de uma atividade espiritual, psicológica, dentro do reino dos céus. Nós estamos encontrando pessoas aqui, e aí eu estou usando o exemplo deles porque fica fácil para você entender. Nós vemos aqui um senhor de 78 anos, alegre, feliz. O que ele está fazendo? O que ele fez o tempo todo? Ele trabalhou para quem? Para o Pai. Ele alegrou o teu coração. Alegrou ou não alegrou? Sim. Amém. Ele precisa alegrar seu coração? Com a idade que ele tem, com a experiência que ele tem? Qual a necessidade que ele tem de ser um instrumento dentro dele? Ele está buscando a imaginação humana. Diria o seguinte: eu já fiz a minha parte, eu já fiz o meu papel, agora é hora de eu pendurar a minha chuteira, que agora outros mais novos do que eu façam. Mas quero te dizer que o Pai trabalha até agora, e eu também. Sabe, Deus, ele continua trabalhando, sim ou não? Deus está trabalhando exatamente agora pela tua vida, pela tua casa, pela tua família. Aleluia. O Jean não está aqui, mas a esposa está aqui, e Deus está trabalhando com ele lá e com ela aqui. Jesus está guardando ela e está guardando ele. Eu creio que nesse exato momento o Jean está sendo guardado por Deus.
Isso aqui é uma palavra profética, minha irmã, que eu estou dando aqui. Há um quê de revelação do que eu acabei de dizer aqui, minha irmã. Amém? Amém. Deus está guardando ele lá agora. Porque o Pai trabalha. E eu tenho que continuar trabalhando também. Eu tenho que continuar desenvolvendo. Nós, dentro do reino de Deus, nós somos engraçados. O pastor até brincou aqui no início e falou que Deus, ele encontrou Deus no meio do samba, no sambão lá. Né? Que Deus falou com ele. Porque o Pai trabalha. Ele vai no samba. Ele arranca o sambista. Ele vai na macumba e arranca o macumbeiro. Ele vai no reduto, na zona das meretrizes. Ele vai lá, porque ele trabalha. E arranca a prostituta na mão do diabo. Ele vai lá na Cracolândia e tem arrancado pessoas daquele lugar. Ele vai em lugares do tráfico e tem arrancado pessoas, porque o Pai trabalha. E Ele está trabalhando em teu favor. Aleluia. Amém, Obrigado, meu Jesus. Deus está trabalhando. Eu creio. E nós não podemos parar de trabalhar. Jesus está dizendo isso porque nós às vezes ficamos descansados demais. Nós achamos, porque já temos algum tipo de qualificação, é que está tudo bem. Não, está tudo mal. Nós precisamos continuar desenvolvendo. A sua vida, ela precisa ser uma vida de desenvolvimento. Amém? Amém. Você precisa desenvolver a tua vida. Você só é feliz porque você desenvolve algo. Quer matar um velho? Quer matar um ancião? Coloca ele sentado numa cadeira. Você mata ele. Tem certeza, se pegar esse homem, colocar ele numa cadeira sentado, não faça nada, fica quieto, você mata ele. Ele quer andar, ele quer serelepar. Mas por quê? É porque ele sabe que ele só está de pé porque ele está desenvolvendo alguma coisa. Tem muita gente que está morto porque não faz mais nada. Tem muita gente que está parado com a sua vida. Antes dos 50 já morreu. Está vivendo por uma graça do Senhor, mas já morreu. A sua vida acabou. Agora é só esperar a hora de enterrar. Tem gente que pensa quase que assim. Agora é só esperar meu momento. Eu não tenho mais nada o que fazer. Tem gente que acha que depois... Tem uma frase, essa frase pode até servir em áreas sociais, né? Dentro da sociologia. Pode até ter algum tipo de fundamento, que dizem assim, depois dos 40, você não aprende mais nada. Mentira. Se for com Deus, eu aprendo, irmão. E você com Deus também aprende? Amém. Meu irmão, Moisés trabalhou muitos anos. Abraão trabalhou muitos anos. O pai trabalha até agora. Você também tem que continuar trabalhando. Não importa onde você chegou. Você não chegou a lugar nenhum. Eu não cheguei a lugar nenhum. É por isso que as lutas existem. As lutas existem para que você tenha alguma coisa para fazer, lindo. Sabia? A luta não é tão ruim conforme você imagina. A luta, na verdade, é o estímulo de Deus. Que coisa linda, hein? Diga assim, graças a Deus. Graças a Deus. Que a minha luta não veio para me matar, mas veio para me fortalecer. O problema é que muita gente acha que ela só vem para matar. Se você entender o que a luta significa, ela vai te fortalecer e não te matar, meu irmão. A luta, ele mata aquele que se deixa morrer por causa dela. A angústia só te mata porque você deixa a angústia vencer quem você é. Você é maior ou menor do que a angústia que você está sentindo. Só que você tem que provar isso, não adianta me falar. Você tem que provar isso. E você só prova lutando contra aquilo que você mesmo sente. A depressão só é vencida. A depressão ela não é vencida com remédio. Perdoe os médicos, perdoe os psicólogos, perdoe os psiquiatras, mas a depressão, ela não é vencida por causa dos remédios. Os remédios podem ter o seu fator de grande valia, de grande ajuda, mas uma depressão, uma angústia profunda só é vencida quando alguém decide sair do buraco que está.
Quem está entendendo isso? Amém. Minha vida em Deus é exatamente isso. Quando eu sirvo a Deus, eu estou dizendo todos os dias: Deus, eu não aceito ficar no buraco. Eu posso até cair, mas lá não ficarei. Posso até estar numa situação difícil, mas não morarei lá. Tem gente que mora na casa chamado problema. Tem gente que reside no apartamento chamado tribulação. Tem gente que está na fazenda chamada angústia, distante de tudo e de todos. Mas quero te dizer que Deus não te chamou para você morrer na fazenda da angústia, na casa da tribulação, ou no apartamento das suas tristezas. Deus te chamou para que você tivesse uma mansão celestial e fosse morar nela. Aleluia. Olha essa vida. Quem está entendendo isso? Aleluia. Mas por que isso? Porque Jesus trabalhava e o Pai trabalha até agora. E Ele está olhando para um povo mentiroso. Ele está falando no verso, e Ele ainda diz assim, olha só que coisa interessante. Nós precisamos aprender a nos defender de algo que é impossível se defender. Ih, pastor, agora ficou ruim. Um grande sábio, ele disse o seguinte: você consegue se proteger de tudo, exceto de uma coisa, de um elogio. Eu quero ver você se defender de um elogio. É muito difícil alguém se defender de um elogio. É uma luta que você faz para tentar se defender de um elogio. Às vezes as pessoas nos elogiam, e esse elogio, sabe o que esse elogio faz com a gente? Gente, olha que coisa tremenda, que coisa terrível, eu vou dizer assim. O elogio é algo bom, sim ou não? Sim. É bom, o elogio é bom. Porém, o elogio, ele promove e produz algo dentro de você e dentro de mim. Pergunte, o que, apóstolo? O que, apóstolo? Estática. Toda vez que você é elogiado, você para. Pode reparar. Quanto mais seu ministério desenvolveu, e aí as pessoas começaram a te elogiar demais, você pode reparar que você sofreu uma parada. O elogio geralmente nos para. Porque nós começamos a olhar o elogio e não o trabalho. Isso é algo tão sutil que muitas vezes a gente não percebe. Quando você começa a ser muito elogiado, as pessoas começam a bater muito nos seus ombros. Quando as pessoas começam a dizer, poxa, que bom, que você é isso, que você é aquilo, você começa a parar lentamente aquilo que a mesma pessoa acabou de te elogiar. Dificilmente alguém se defende de um elogio. O elogio, ele ao invés de produzir coisa boa, ele acaba às vezes produzindo um ser estático, ele fica parado, estagnado. Então o que nós precisamos fazer é deixar com que Deus é que nos faça elogio. Amém, meu irmão? Amém. Olha o que Jesus diz: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço. Quem é que disse aqui? Ele disse que ele estava ouvindo que alguém tinha dito que ele fazia coisa boa, não foi? Como ouço. Como ouço. Meu irmão, às vezes nós caímos nessa teia do adversário. Você imagina quantos milagres Jesus fez e quantos elogios as pessoas não faziam para Jesus tentando ganhar alguma coisa dele. Quando Jesus foi elogiado, vou mostrar um momento, presbítero Júnior, que Jesus foi elogiado e ele falou assim: para trás de mim, Satanás. Ele perguntou: e tu, Pedro? Tu quem achas que eu sou? Aí Pedro disse: tu és o Filho do Deus Altíssimo. Logo em seguida, Pedro dá-lhe uma rata e Jesus diz para ele: para trás de mim, Satanás. Jesus não se movia por elogio. Jesus não podia ter ficado quieto. Poxa, ele me elogiou, né?
Ele diz que eu sou o Deus, né? O Filho de Deus Altíssimo. Poxa, Pedro, você... vou quebrar teu galho porque você me fez um elogio legal. Poxa, eu gostei. E ele ainda diz o seguinte, olha, não foi a carne que te revelou, foi o Espírito. Poxa, você deu uma... Eu te perdoo, Pedro. Vou ficar quietinho aqui, eu vou falar nada não. Mas Jesus não perdeu chance. Atrás de mim, Satanás. Dele uma chapuletada nele, mas dele uma pancada, mas com força. Irmão, infelizmente, às vezes o nosso... Aí eu estou falando ministerialmente. Tem pessoas que são tão ardis e ardilosos, que não é o caso aqui, mas aí eu estou trazendo uma experiência. Tem pessoas que são tão ardis que elas começam ou é bajular, ou é agradar você. Sabe para quê? Para que você perca a voz de autoridade na vida dela. Isso é muito sério. Irmão, me trate bem, me ame, mas não pense em você, que eu não vou sentar no porrete que vou bater com força. Aleluia. Você pode me dar beijinho no rosto, mas se tu vacilar, eu vou te dar com uma perna de 3 na canela. Aleluia. Você vai dar glória a Deus. Porque infelizmente eu já tomei uma pancada, uma não, algumas por causa disso. E a gente faz sem perceber, irmão. A gente fica tão envolvido que a gente faz sem perceber. A gente começa a amar tanto aquela pessoa e esquecemos que a minha missão não é amar aquela pessoa como ser humano carnal, mas amar aquela pessoa como ser humano espiritual. E como ser humano espiritual, eu tenho que caminhar e lançar ela aonde? No mundo ou no reino do Espírito? Então, se ela errou, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que consertar. Isso é amor. Amém? Amém. É por isso que tem gente aqui que apanha. Aleluia. Dá glória a Deus aí. Não vou falar nome não, né? Mas irmão. Amor de Deus, amar nem sempre você vai ouvir aquilo que você quer, mas vai ouvir aquilo que você precisa, né? Mas a gente é tão ruim que a gente só quer ouvir aquilo que nos agrada, e não aquilo que nós precisamos. Então, muitas vezes as pessoas vão nos elogiar, mas sabe o que Jesus diz aqui? Ele diz o seguinte, se eu der testemunho de mim mesmo, diz o verso 31, o meu testemunho não é verdadeiro. O outro é quem dá testemunho de mim. E sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Quando ele dá testemunho para quem? Vamos lá, pensando, 1, 2, 3, pede revelação do Espírito Santo. Jesus está dizendo aqui que se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. Verso 32. Outro é quem dá testemunho de mim. E sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Atenção, português, quem é o sujeito oculto dessa frase? Deus. Não é Deus. Não. Quem será o sujeito oculto dessa frase? Presbítero Júlio. Também não. Muito bem. O sujeito oculto dessa frase são pessoas que vão ouvir de mim que eu falo dele. Você quer dar testemunho do seu pastor? Quer abençoar a vida dele? Você quer ser uma bênção no meu ministério? Estou te ensinando. Quer ser uma bênção no ministério do evangelista Osmar? Ame, trate, cuide, respeite. Faça isso. Isso aí é fundamental. Mas o maior elogio que você vai fazer não é aquele que você faz para mim e nem para ele. É aquele que você faz o seguinte, rapaz, quero te contar um negócio, rapaz, olha, eu conheci um tal de evangelista Osmar, que ele não nos ouça, mas homem de Deus, sabe? Homem de Deus, é de Deus ele. Olha, ele me deu uma palavra, eu nunca mais vou esquecer disso. É quando você chega para alguém e fala assim, olha, rapaz, vai na minha igreja. Olha, meu apóstolo é uma bênção. Amém? Amém. Olha, eu amo meu apóstolo. Amém? Amém. Olha, Deus usa ele. Você não precisa falar isso para mim. Se você fizer isso, isso sim é um verdadeiro testemunho. Isso sim é um grande elogio.
Elogio não é aquele que você faz para mim. Elogio é quando você faz para outro, quando eu não sei que você está falando de mim. Isso é forte, irmão. O que Jesus fez o tempo todo, Fabiana, foi exatamente isso. Exatamente isso. O tempo todo, Cris, ele fazia isso. Ele fazia com que as pessoas comentassem entre si quem era ele. Jesus sai curando, sai fazendo, mas ele não ficava. Quando ele perguntou uma única vez, olha o que aconteceu. Pedro decepcionou e veio. Você vê que Jesus não pergunta. Jesus não fica falando. Gente, nós temos que trabalhar. Nós temos é que fazer. Mas muita gente faz, quando acabou de fazer, ele fala assim, e aí? Bem, né? Hã? Você achou? Hã? Bom, hein? Forte, hã? Maravilha. Maravilha, hã? Legal, né? Ih, olha, hoje eu estava com o Jeová. Ih, meu Deus do céu, meu Deus, 1, 2, 3. Será que ele fez para Deus? Qual era a real intenção daquilo que o Senhor estava usando ele? O Senhor até o usou. Mas ele, de uma certa forma, está querendo usar Deus também, né? Infelizmente, muitas pessoas estão equivocadas no reino do Espírito. Às vezes a gente tem até vontade de falar, porque às vezes é natural nosso. A gente está tão alegre, está tão feliz, né? O bom é quando o outro diz, quando o outro dá testemunho. Porque quando o outro dá testemunho, esse testemunho é verdadeiro. Esse testemunho produz. O testemunho que você dá para mim, não produz. Mas o testemunho que você dá para outro, daquilo que você viu, esse produz. Amém? Amém? Esse realiza milagres e maravilhas. Quem entendeu isso, eu diga amém. É? E vamos lá. Eu quero adiantar aqui para poder terminar essa parte. Então eu vou pular aqui o verso 37 e 38, para a gente fechando. E o Pai que me enviou, Ele mesmo tem dado testemunho de mim. Vós nunca ouviste a sua voz e nem viste a sua forma. E a sua palavra não permanece em vós, porque não credes naquele que Ele enviou. Olha o que Jesus está dizendo. Vocês falam, vocês pregam, vocês pulam, vocês saltam, vocês estão cheios daquilo que todo mundo chama cheios do Espírito. Vocês até pronunciam, porém, a palavra não permanece em vós. Meu Deus. Você tem noção de como isso é sério? Eu quero avisar você, meu irmão. Eu quero alertar você que nem tudo que reluz... Hã? Eu quero dizer que Jesus está fazendo exatamente esse alerta, porque ele está falando de pessoas que eram cheias do Espírito. Ou pessoas que tinham um trabalho espiritual muito forte. Pessoas que andaram com João Batista e que estavam andando com ele. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha só, vocês estão vendo eu fazer esses milagres todos, vocês estão vendo as coisas acontecerem, vocês até são usados, porque eu dou autoridade. Mas quer que eu fale uma verdade? A palavra não está em vós. Irmão, melhor do que eu pregar uma palavra que alegra o teu coração, é essa palavra alegrar o meu coração. Porque a palavra tem que estar em nós, não em mim. Essa palavra tem que estar em mim. E a de Deus no seu coração tem que estar onde? Em você. Amém? Amém. Eu entendi o que ela falou. Brinquei aqui, mas eu entendi. A palavra tem que estar em mim. Não adianta pregar, não adianta cantar, não adianta viver uma vida que aparentemente é cheia do Espírito, até usado por Deus, porque Deus pode até usar uma pedra. A própria Bíblia diz que se eu não clamar, quem é que vai clamar no meu lugar? Então, se Deus pode usar até uma pedra, agora se é no sentido figurado ou no sentido original da palavra, e pouco importa o que ele disse para mim e o que ele disse para você. Se você não falar, as pedras clamarão no seu lugar.
Ele está dizendo o seguinte: você não é nada. Uma pedra pode ser mais do que você. Para que você seja alguma coisa, a minha palavra tem que estar dentro de você. E não só do lado de fora. Tem pessoas que vivem, Fabiano, uma vida que a palavra está apenas do lado de fora. Apenas visível para o outro. E não para ele mesmo. Estamos falando de fariseus, estamos falando de escribas, estamos falando de doutores da lei, estamos falando de pessoas que, infelizmente, estão dentro das igrejas, que a palavra até está do lado de fora, mas não está dentro. A palavra dentro produz uma alegria verdadeira e genuína. A palavra, quando está dentro, ele me tira de situações de angústias profundas. Do que adianta eu pregar? Do que adianta eu ser usado tremendamente por Deus para, quem sabe, salvar casamentos, arrancar pessoas de lugares tenebrosos? Do que adianta para mim? Vai adiantar para o outro. Vai resolver o problema do outro. Mas e o meu problema? Irmão, eu não aceito viver Deus do lado de fora. Eu quero viver Deus do lado de dentro. Aleluia. Aleluia. Eu preciso ter Deus do lado de dentro também. Eu preciso ser a voz que clama no deserto para o outro, mas para mim. Me deparei essa semana com alguém que estava vivendo Deus do lado de fora. Prega muito, conferências, tá colar, e é foto aqui, é foto lá, e tira, tô aqui hoje, agenda cheia, 30 dias pregando, maravilha, pá, pá, pá. Mas na hora que a crise bate, Deus não está dentro, ele só está do lado de fora. É só uma aparência espiritual. E pior de tudo, senhoras e senhores, na maioria das vezes, a própria pessoa não consegue reconhecer que isso está acontecendo. E isso para mim é que é perigoso. Eu não estou falando de alguém que está se escondendo, que é diferente. De alguém que está vivendo uma capa. Eu não estou falando disso, isso é outro papo. Eu não estou falando de alguém que tem uma vida dupla. De uma vida aqui mentirosa. Eu não estou falando de alguém, quero que fique claro. Eu não estou falando de uma pessoa que prega hoje, mas amanhã está na orgia consciente. Eu não estou falando isso. Isso é outro papo. Isso é uma outra coisa. Isso aí é um demônio, é um capeta sério que está na vida dessa pessoa, e essa pessoa é nitidamente consciente de que ela serve a dois senhores. Isso é uma outra situação. Eu estou falando de pessoas que não têm noção de que estão prestes a se deparar com essa realidade quando a crise for instaurada. Eu estou falando de alguém que parece que está dentro, mas está do lado de fora. Eu estou falando de alguém que finge ter Deus, ou pensa ter Deus, melhor dizendo, pensa ter Deus, mas só tem Deus do lado de fora. Porque a Bíblia está dizendo que a sua palavra, que ou seja, a palavra do Pai, não permanecia neles, não estava neles, não entrava neles, não agia neles, não falava através deles, para eles mesmos. E sabe o que acontece? Eles são aqueles tipos de pessoas que fazem você desviar da sua fé. Quantas vezes você já não deve ter se deparado com pessoas que dizem estar com Deus, mas foram pessoas usadas pelo adversário para entristecer a tua alma, arrancar a tua alegria, tirar a tua paz e, se possível fosse, arrancar você do seio da igreja. Tá assim, meu irmão. E pergunta se ele é consciente disso. Vou te dizer que tem muita gente que não é nem consciente dessa verdade que eu estou falando aqui hoje. São pessoas que estão tão doentes e não sabem que são doentes. E por que eu estou dizendo isso hoje? Porque nós temos que aprender a tomar cuidado, a vigiar. Porque a hora que você sentir que tem alguma coisa errada, você tem que lembrar do que eu estou dizendo aqui hoje, do que Deus está falando no teu coração. Porque quando você para e pensa, você passa a ser
alguém atento à sua própria vida. Porque essas pessoas que vivem essas situações, elas estão desapercebidas com a sua vida espiritual. Elas acham que nenhum mal lhe sucederá, porque elas estão acima de qualquer suspeita, quando na verdade eles são os alvos mais fáceis do adversário. Quem está entendendo isso que foi dito aqui hoje? Me dá tristeza, meu irmão. Me dá tristeza de ver o que eu vi essa semana, e não somente isso, porque eu convivi e convivo, já tive várias decepções em ver alguém que mal sabe ele que a salvação dele está em jogo, está em xeque-mate, porque ele está vivendo esta doença e não sabe que está doente. E se você disser que ele está doente, ele não acredita em você. Por quê? Porque o conceito dele, da vontade dele, é maior do que a vontade que ele deveria ter de pedir a Deus para entrar dentro dele. Porque ele está fazendo a vontade dele e não a do Pai. Agora, para fazer a pessoa ver isso, só o Espírito de Deus. Quero te dizer que se você encontrar alguém assim, ore por ele, clame por ele, porque não é fácil, meu irmão. Não é fácil você conseguir inverter essa situação. A sua força não é possível. O seu braço é incapaz. Somente a ação do Espírito Santo. Pessoas como essa precisam sofrer uma queda. Escute isso. Pessoas como essa, às vezes, precisam sofrer uma queda para que levante mudado. Por isso que tem algumas quedas, tem algumas situações que quando acontecem, Deus está moldando o vaso, porque Ele está quebrando o vaso. Agora o problema é que muitas vezes, quando Deus refaz para ser salvo, aprenda uma coisa: Deus, quando refaz um vaso, quando Deus quer fazer um vaso novo, Ele pode estar fazendo esse vaso novo para usá-lo de forma poderosa, mas também pode estar fazendo ou refazendo este vaso só para que ele não perca a sua salvação. Apenas isso. Tem pessoas que quando são quebradas não tem mais jeito. É muito difícil alguns tipos de quebra, alguns tipos de queda, a pessoa se levantar novamente. Só misericórdia de Deus. E aqui lembrando e vendo o presbítero Júlio, me faz lembrar algo. Só misericórdia de Deus para que pessoas sejam levantadas por Deus novamente com a mesma força, com a mesma intensidade. Seria possível? Poderia sim, mas quase sempre não é. Dependendo da queda, você só tem direito a uma única chance. Sabe qual é? Ainda está com o seu nome escrito no livro da vida. Você tem noção do que eu estou falando para você, da seriedade? Existem quedas que quando Deus Ele refaz só para você não ir para o lixo. Isso não quer dizer que você vai estar no mesmo lugar que um dia Ele te colocou. Isso é sério. Existem pecados, existem erros, existem fragilidades, existem dificuldades que dá para consertar sem danos maiores. Agora existem outras que você vai ter que conviver com elas o resto da sua vida. Infelizmente, tenho amigos que caíram e tiveram uma queda terrível. Deus refez o vaso. Quando abre a boca, depois de quase 10 anos, sofrendo na mão dos acusadores, tendo dificuldade de se levantar na presença de Deus, depois de quase 10 anos, Deus consegue trazê-lo de volta para a casa dele. Quando dá o microfone na mão dele,
o negócio explode. Só que acontece o seguinte: o mesmo patamar que ele atingiu um dia antes da queda, dificilmente ele alcançará de novo. Sabe o que ele alcançou? A misericórdia de Deus. Lambe os beiços e dá-se por satisfeito. É muito sério. Quando alguém brinca de dar uma desviadazinha, e eu não estou falando para ninguém não, estou dentro do contexto da palavra. Tem que falar, eu falo o nome, eu sou bem claro. Agradeça a Deus se você conseguiu voltar intacto. Quem já viveu isso, ou quem já viu alguém viver isso. Agradeça a Deus se voltou intacto. Porque Deus ainda te livrou do pior. Sabe por quê? Porque você poderia ter vindo lá de fora, saiu da presença de Deus sadio, são, e voltou com AIDS, voltou com sífilis, voltou com tantas outras doenças, ou voltou com uma outra questão, entrou nos vícios e agora saiu sem ser dependente e agora volta para os caminhos do Senhor dependente. Da graça só, porque se você não vigiar, volta de novo para o vício. São coisas irreversíveis. Irmãos, a pessoa tem que entender o seguinte: tem muita gente que fala algo, e infelizmente tem gente que pode até não concordar comigo, mas eu vou falar assim mesmo. Deus, Ele restaura a mente para que a mente não tenha mais o desejo de fumar, de cheirar, de se prostituir ou de tantos outros pecados. De ser um drogado, de ser um alcoólatra. Ele tira da sua mente o desejo, mas não pense você que ele arrancou as consequências. Ela continua lá. Dá um pulinho de novo na zona, tu volta. Dá um pulinho de novo na boca de fumo, tu cheira. Dá um pulinho de novo na boca de fumo, tu fuma um baseado. Dá um pulinho de novo no bar da esquina, tu vai beber uma caninha. O seu corpo está impregnado do mal. Deus não fez uma cirurgia e arrancou a consequência. A consequência tem que ficar para te dizer o seguinte: tu foi macho para entrar, agora seja macho para permanecer. É espinho na carne. Agora tu vai ter que aprender a se defender do copo de cerveja. Vai ter que aprender a se defender da maconha, vai ter que aprender a se defender da cocaína, vai ter que aprender a se defender da prostituição. Amém, meu irmão? Amém. Não tem jeito. Eu estou sarado, Deus me curou, Deus arrancou o vício, o que Ele tirou de você foi a vontade que você tinha de ser viciado, mas infelizmente o seu corpo ainda sofre a influência do mal que você depositou. E você quer que Deus arranque, tome-lhe vergonha na cara. Porque Deus não vai arrancar. Deus vai deixar, porque é a tua marca para sempre. Tem marca que é eterna. Alguém tem marca aí de criança? Quem tem marca de criança? Acertou a cara na parede, acertou a canela. Eu tenho uma marca de criança sensacional, correndo com os meus primos, que coisa linda. Passei por trás da casa, meu avô largou a enxada, eu pisei na enxada, a enxada veio e eu caí com o joelho na lâmina da enxada. Que maravilha! Abriu uma cratera no meu joelho, por pouco não fiquei aleijado. Eu tenho até hoje essa marca. Tem marca que não sai. Deus cura, Deus sara, mas a marca permanece. Amém, meu irmão? Meu Deus. Deus está dizendo para nós aqui hoje. A palavra tem que estar dentro de você. Não é só aqui não. É aqui. Se não tiver dentro, você vai ser muito bom de discurso, mas péssimo em atitude. Que Deus te abençoe. Amém.